Você já sentiu que está buscando a presença de Deus com todo o seu coração, mas mesmo assim, algo está travado? Já se perguntou por que ora, jejua, canta, serve, mas a unção não desce como antes? Talvez a pergunta não seja se Deus se afastou, mas se o seu interior está inteiro, porque existe uma verdade espiritual profunda que muitos evitam enfrentar. O Espírito Santo não compartilha um corpo dividido. Ele não se move em um ambiente onde o coração está fragmentado, parte em luz, parte em trevas, parte rendido, parte rebelde, parte crente, parte carnal. E sabe por quê? Porque o Espírito Santo não é visita, ele é santo, ele é fogo consumidor. E ele não coabita com a duplicidade, ele só se manifesta plenamente onde há inteireza de coração. A palavra é clara, a casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Mateus 12, 25. E isso não se aplica apenas a igrejas, casamentos ou nações. Aplica-se ao nosso interior. Quando você tenta viver dividido entre o espírito e a carne, entre o altar e o mundo, entre o arrependimento e o pecado recorrente, você cria um ambiente onde o Espírito Santo não encontra lugar para permanecer. Não é que ele te rejeita, é que o ambiente não o sustenta. E talvez seja por isso que muitos hoje vivem cheios de conhecimento, mas vazios de presença. Sabem tudo sobre Deus, mas não o sentem mais. Porque o coração foi rachado pelas escolhas, pelo orgulho, pela mágoa, pela falta de perdão. E aqui está um chamado. Será que não está na hora de você ser inteiro novamente? Não apenas religioso, mas consagrado. Não apenas ativo, mas quebrantado. Porque enquanto você continuar tentando servir a dois senhores, vai continuar frustrado, exausto e espiritualmente seco. Mas o dia em que você decidir se entregar por inteiro, o Espírito voltará a fluir. Ele não resiste a um coração partido, desde que seja um coração partido por ele. Fica comigo até o fim deste vídeo. Eu vou te mostrar, à luz da palavra, como restaurar a inteireza da sua alma e experimentar de novo o mover do Espírito. E para entender como isso afeta diretamente sua vida espiritual hoje, precisamos olhar para a vida de um homem que também foi dividido por dentro e pagou o preço por isso. A história de Saul é uma das mais tristes na Bíblia. Não apenas por como terminou, mas pelo que poderia ter sido. Ele foi ungido por Deus, escolhido por profeta, respeitado pelo povo. Tinha tudo para ser um grande rei. Mas existia um problema. Saul nunca foi inteiro. Desde o começo, ele lutava contra si mesmo, inseguro, orgulhoso, obediente pela metade, cheio de medo do povo e dividido entre agradar a Deus e agradar os homens. E é exatamente esse tipo de divisão interior que o Espírito Santo não pode sustentar por muito tempo. A Bíblia diz que depois de um tempo, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. 1 Samuel 16:14. Não porque Deus fosse cruel, mas porque Saul escolheu um caminho onde a presença não podia mais permanecer. Pensa nisso com seriedade. Um homem ungido, que profetizou, que foi instrumento de Deus, perdeu a presença porque seu coração foi rachado pela desobediência. E o mais assustador, mesmo depois da saída do Espírito, Saul continuou no trono. Continuou parecendo rei. Continuou na aparência da unção, mas por dentro estava vazio. Isso acontece com muitas pessoas hoje. Elas ainda estão em posições, em ministérios, com reputação, mas o Espírito já saiu. E o mais perigoso é que, como Saul, elas continuam funcionando. Mas já não há mais comunhão, já não há mais intimidade, apenas performance. O corpo está lá, mas o Espírito já não habita. O ponto mais grave é quando Samuel confronta Saul e ele responde: honra-me agora diante do povo. Ele já não estava preocupado com Deus, mas com a aparência. Essa é a marca de um coração dividido. Quando a reputação importa mais que a presença. Quando você se preocupa mais com o que as pessoas pensam do que com o que o Espírito Santo sente.
E aqui está o perigo. O Espírito Santo não permanece onde há duplicidade intencional. Ele é sensível, ele é santo. Ele não divide morada com o orgulho, com a manipulação, com a desobediência deliberada. Saul é o retrato de alguém que começou cheio e terminou seco. E se você não quiser repetir esse caminho, precisa encarar o que está dividindo o seu interior. Então, deixa eu te perguntar com amor, mas com firmeza. Existe alguma área da sua vida que você sabe que não está rendida ao Espírito? Algum espaço onde você diz, isso é meu e não de Deus? Porque essas áreas são como quartos trancados na casa da alma. E o Espírito não habita parcialmente. Ou ele ocupa tudo, ou ele se afasta. E talvez hoje ele esteja batendo na porta desses cômodos esquecidos, dizendo, me entrega também essa parte. Porque ele quer te restaurar por completo, mas só pode transformar o que você decide expor. Se isso está falando com você, comente aqui. Eu quero ser inteiro de novo. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso também. Né? Mas e se você já percebeu que há rachaduras em sua alma? Como restaurar esse altar interior? Vamos olhar para a vida de um outro homem, que também caiu, mas que escolheu ser inteiro de novo. Davi. Davi também errou, talvez de forma até mais grave do que Saul. Adultério, mentira, assassinato. Pecados pesados, dolorosos, vergonhosos. Mas há uma diferença crucial entre Davi e Saul. E é essa diferença que define se o Espírito Santo fica ou vai. Davi pecou sim, mas ele nunca tentou esconder de Deus o que havia quebrado dentro dele. Ele foi inteiro até na sua queda. Foi sincero até na dor. Não fingiu, não disfarçou, não justificou. Quando confrontado por Natã, ele não tentou manter aparência diante do povo. Ele caiu de joelhos e disse, pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. E mais, ele escreveu um dos salmos mais poderosos da Bíblia, clamando, não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51:11. Você percebe a diferença? Enquanto Saul queria honra pública, Davi só queria de volta a presença. Enquanto Saul se preocupava com o trono, Davi estava preocupado com o altar. E por isso, mesmo em meio aos destroços, Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura corações inteiros, corações que choram quando caem, que se arrependem de verdade, que voltam para o altar com humildade. Corações que dizem, Senhor, quebra tudo o que me afasta de Ti, mas não me deixa sem a Tua presença. Porque quando o Espírito vê sinceridade, Ele retorna, Ele cura, Ele restaura, Ele enche de novo. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, eu já falhei demais, eu quebrei o coração de Deus, eu me dividi em muitas áreas. Mas escuta, Davi também se quebrou, mas ele se entregou inteiro de novo. E esse é o segredo. Não importa quantas rachaduras existam, se você decidir hoje derramar o que sobrou do seu coração, Deus vai restaurar o que foi despedaçado. O Espírito Santo está mais perto de quem se quebra por inteiro do que de quem finge estar bem por fora. E ele ainda sussurra, volta, me deixa habitar de novo, me deixa encher cada espaço que ficou vazio por causa do pecado, da dor ou da negligência. O que ele busca é verdade, é entrega, é arrependimento genuíno. Se você fizer como Davi, o Espírito vai voltar a fluir, vai voltar a falar, vai te conduzir com poder e graça, porque Deus ama corações que se quebram, não por orgulho, mas por reverência. Comenta aqui, cria em mim um coração puro, Senhor. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa voltar para a presença, porque há cura para corações divididos. Mas o que significa, na prática, restaurar essa inteireza? Como viver de forma que o Espírito Santo possa realmente habitar e não apenas visitar? Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre isso.
Viver com o coração inteiro diante de Deus não é sobre perfeição, é sobre rendição contínua, é reconhecer que todo dia há uma batalha acontecendo dentro de nós, entre a carne e o espírito, entre o ego e a vontade de Deus. E só vence essa guerra quem escolhe, dia após dia, colocar tudo no altar. Não é apenas sobre frequentar a igreja ou fazer parte de um ministério. É sobre viver de forma transparente, sem esconder áreas da alma. O Espírito Santo não se manifesta onde há resistência secreta. Ele se move onde há disponibilidade total. E isso começa com atitudes práticas. Perdoar quem te feriu, abandonar hábitos que entristecem a presença, fechar brechas espirituais que você ignorou por tempo demais. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Isso significa que nossas escolhas podem limitar ou liberar a ação do Espírito em nossas vidas. Um coração dividido é um terreno de dúvida, medo e instabilidade. Mas um coração inteiro é solo fértil para milagres. Você quer que Deus te use? Comece limpando o altar. Comece por onde ninguém vê. Seu pensamento, seus desejos, sua motivação. O Espírito Santo não é atraído por performance. Ele é atraído por verdade. E onde há verdade, há liberdade. Isso também significa aprender a discernir quando estamos nos partindo por dentro. Sabe aquele momento em que você começa a justificar atitudes que sabe que não agradam a Deus? Ou quando você se sente desconectado na oração, mas continua fingindo que está tudo bem? Esses são sinais de rachaduras. E o caminho de volta começa com uma simples confissão. Espírito Santo, eu me dividi, mas quero voltar a ser inteiro. E ele sempre responde a essa oração, não com condenação, mas com restauração. Ele vem, limpa, reordena, refaz. Porque o Espírito de Deus é especialista em reconstruir altares que foram quebrados pelo pecado, pela dor ou pelo tempo. Não deixe para amanhã. Não empurre essa decisão. O Espírito está chamando hoje e ele está dizendo: me dá esse coração inteiro, mesmo que esteja quebrado. Eu curo. Essa é sua chance de viver novamente como alguém cheio da presença. Não só com palavras, mas com peso espiritual. Clique em curtir se essa palavra está te confrontando. Compartilhe com alguém que precisa voltar a ser cheio do Espírito e comente: Espírito Santo, habita em mim por completo. Agora que você entende o caminho de volta, precisamos orar juntos. Uma oração que abre o espaço do Espírito e convida a presença de volta. Vamos juntos entregar tudo ao Senhor. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus. Obrigado porque mesmo quando nosso coração se parte, o teu amor permanece inteiro. Hoje, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, não com máscaras nem com discursos prontos, mas com a alma nua, sincera e quebrantada. Não queremos mais viver divididos, tentando conciliar o teu espírito com os nossos próprios caminhos. Reconhecemos que muitas vezes criamos ambientes onde a tua presença não pôde permanecer. Permitimos atitudes, pensamentos, mágoas e escolhas que racharam nosso interior. Mas hoje, diante do teu altar, nós clamamos: restaura o nosso coração. Espírito Santo, nós não queremos mais te entristecer. Nós não queremos que a tua presença apenas nos visite. Queremos que tu habites em nós por completo. Por isso, em nome de Jesus, quebramos agora todo acordo interno com o pecado, com a vaidade, com a amargura, com a hipocrisia. Fechamos as portas do coração que foram abertas para a divisão e entregamos a chave inteira nas tuas mãos. Vem, Espírito de Deus, toma o teu lugar. Invade os cômodos que estavam escuros. Toca as feridas que escondemos. Sara as áreas que se romperam. Queremos ser inteiros de novo, inteiros na fé, inteiros na obediência, inteiros no amor por ti. Senhor, levanta agora quem estava prostrado.
cura aquele que estava funcionando por fora, mas seco por dentro. Traz de volta o teu fogo, a tua voz, a tua direção. Ativa dons que estavam adormecidos por causa da frieza espiritual. Restaura sonhos, abre os céus, faz de novo. Que haja uma nova visitação agora, não por emoção, mas por habitação. Porque onde há verdade, o teu espírito se move com liberdade. Onde há entrega, há poder. Por isso declaramos, Espírito Santo, toma posse total do nosso ser. Não queremos te dividir com mais nada. Somos teus, inteiramente teus. E eu oro agora por quem assiste até aqui, que a paz que excede o entendimento entre, que a presença se manifeste aí onde você está, que a glória de Deus encha esse lugar. Se você crê, diga em voz alta, Espírito Santo, eu sou totalmente teu. E se essa palavra te tocou, comenta aqui abaixo com fé. Eu me entrego por inteiro. Compartilhe esse vídeo com quem precisa se lembrar de quem habita no altar do coração. E se inscreva no canal, porque toda semana Deus tem uma nova palavra que pode mudar sua vida. No próximo vídeo, vamos aprender sobre os seus sonhos foram roubados enquanto você dormia. Não perca!